Alô pessoal do segundo ano, tudo bem com vocês? Com certeza. Espero que esteja tudo bem. Então vamos lá para a nossa primeira aula de geografia. Vamos começar a estudar algumas relações importantes da geografia no mundo atual, né? Mas não é só no mundo atual, essas concepções já surgiram há muitos anos em relação a conceitos geográficos. Duas relações importantes, relação homem-natureza, e existe também a relação homem-natureza-homem. Lembrando a vocês, quando a gente diz relação homem-natureza, quando eu falo homem na geografia, eu entendo que estou falando sobre ser humano. Então vamos começar, né, conversando um pouco sobre conceitos. Se eu perguntar para você, qual que é a definição de geografia? Se você perguntar isso para alguém que não conhece sobre o assunto, ele vai falar que geografia é mapa. Geografia é mapa? Sim. Porém, não é só mapa. A geografia ela tem vários campos de estudo. Tem a geografia física, né, que entra a questão do mapa, porque a definição de mapa é um desenho gráfico, representação gráfica do espaço geográfico, né, em forma de desenho, de linhas. E a geografia também estuda a questão humana, né? Porque a geografia tem dois princípios básicos de estudo, que é o espaço geográfico e o homem inserido dentro desse espaço geográfico. O homem se chama ação antrópica, o antropismo, né? Então a geografia tem dois focos de estudo: o espaço geográfico, que seria qualquer área existente no planeta Terra, e a relação do homem inserido dentro desse espaço geográfico. Então a definição científica de geografia é: geografia, podemos conceituar a geografia como a ciência que estuda as relações existentes entre o ser humano e o espaço, nas ações de transformação e preservação. Ao refletirmos sobre como a sociedade transforma a natureza no espaço, ou sobre como a natureza condiciona, limita ou impulsiona a população humana instalada em um local, estamos tratando de estudos geográficos. Tais estudos envolvem a relação que ocorre entre a sociedade humana e o ambiente natural. Então, isso é a definição de geografia, tá? É o espaço natural em si, a relação do homem dentro desse espaço geográfico. Isso tudo se dá no campo de estudo da geografia. Geografia é uma ciência, né? Tem nossos princípios históricos sobre a concepção da geografia como ciência, conteúdo que vocês estudaram lá no primeiro ano. Então vamos lá. Estudo da geografia. Existe a geografia humana e a geografia física. Tá bom? Isso tudo se condiciona em uma só, né? Que é a produção do espaço, que é a sociedade, e conceito, significado preciso dentro das questões da geografia, tá? Então a geografia tem lá, que você viu lá no sexto ano, viu normalmente no primeiro, algumas definições básicas da geografia que são interessantes saber, que é a paisagem, território, região, lugar, e finalizando em espaço geográfico. Então o espaço geográfico é essa concepção aí, né? Ela estuda dois princípios básicos. A geografia estuda a humana e a física. Produção do espaço, que é a sociedade, conceito significativo e preciso dentro da geografia. Produção do espaço. A produção do espaço é a análise que fazemos do mesmo. É o objeto de estudo da geografia. Porém, como um conceito científico, o espaço possui mais de uma concepção. O espaço geográfico, podemos chegar à seguinte conclusão: que ele é delimitado em dois, tá? Lembrando que o espaço geográfico é formado por paisagens. Para eu definir uma paisagem, eu uso todos os meus órgãos de sentido: tato, visão, audição, olfato e a visão. Mas a paisagem ela é definida mais pela visão, né? O que é paisagem? Paisagem é aquilo que eu consigo perceber, né? A paisagem ela pode ser, né, um lugar bonito ou não, né? Um lixão é uma paisagem? Sim. Uma área desmatada é uma paisagem? Sim. Só que, né, ela tem amplas concepções.
E o espaço geográfico, gente, ela é caracterizada em dois. Espaço geográfico natural, aquele espaço geográfico ainda que não foi mexido pelo homem, e o espaço geográfico cultural ou humanizado é aquele que já foi transformado. Vamos aqui caracterizar o seguinte: o homem transformou, transforma e vai transformar a natureza pelo princípio da necessidade de sobrevivência. Mas sabemos que se esse espaço geográfico for transformado demasiadamente, não for observado alguns critérios, recai aí na questão de descontrole ambiental, efeito estufa, destruição da camada de ozônio, aquecimento global, tá bom? Tem aí uma chart da Mafalda. Olha, este é o mundo, está vendo? Sabe por que esse mundo é bonito? Porque é um modelo reduzido, o original é desastre, tá? Aqui nos leva à concepção, tá, da questão da relação homem e natureza quando ela é desarmônica, tá bom? Segundo a Mafalda aí, mostrando por ursinho dela, o espaço geográfico representado no globo terrestre ele é bonito, porque é um modelo reduzido. O original encontra-se meio desalinhado devido ao descontrole ambiental ocasionado pelo excesso de transformação do espaço geográfico ocasionado pelo ser humano. Espaço absoluto. A dimensão é o objeto principal de análise, ou seja, o espaço absoluto se preocupa em descrever as dimensões do espaço, o número de seres vivos, o tamanho dos objetos presentes, a localização, etc. Assim, é uma geografia mais descritiva do que analítica, minimizando a influência do ser humano sobre o meio. Essa dimensão, o espaço absoluto, é o espaço geográfico em si, tá? Então, quando eu vou estudá-lo, eu vou levar em concepção localização, objetos presentes, tamanho, número de seres vivos, Aí eu não preciso fazer análise, não seria uma análise em si, seria o espaço como ele realmente é. Aí eu não vou caracterizar a influência do ser humano sobre o meio. Deu origem ao determinismo geográfico, onde a natureza é a principal produtora do espaço e determina a vida dos seres humanos. Então, isso é o determinismo geográfico. A natureza é a base de tudo, tá? E ela determina como será a questão de vida ou sobrevivência do ser humano dentro desse espaço geográfico. Espaço relativo. Com as mudanças históricas do início do século XX, sacou aí a crise de 29, Vocês já devem ter estudado isso em geografia, acho que é geografia provavelmente do 9º ano, ou mesmo história. A crise de 29 foi o craque da Bolsa de Nova York, onde o mundo entrou em colapso econômico. As guerras mundiais, destaco aí duas: a Primeira Guerra Mundial, 1914-1918, a Segunda, 1939-1945, e tenho aí inserido aí também a Guerra Fria, que ela foi de 46 a 91. As revoluções industriais, no caso, o mundo já passou por 3 revoluções industriais, A primeira na Inglaterra no século XVIII, principal fonte de energia calorífica do carvão mineral. Segunda revolução, meados do século XIX, novas formas de energia, a energia elétrica e energia dos combustíveis fósseis. E a terceira revolução no século XX, que foi o que? Robótica e biotecnologia. É o famoso meio técnico, científico e informacional defendido por Milton Santos. E mediante essas modificações e transformações, o espaço geográfico, ou a própria definição do mesmo, sofreu alterações. Porque o ser humano, quando ele passou a se desenvolver mais intelectualmente, ele teve a pretensão de dominar as questões relacionadas ao espaço geográfico.
né? O homem, nós, seres humanos, temos a condição de transformar o espaço geográfico de forma, né, dinâmica e muitas das vezes assustadora também. Na nova concepção, o espaço é produto da relação entre o meio físico, seus objetos e os seres que nela habitam. Diferente do determinismo geográfico, que está aqui, aonde a natureza é a principal produtora, né, e ela determina a relação dos seres vivos dentro dessa natureza, esse determinismo geográfico. Já com a nova concepção, tá, definiu que o espaço é produto da relação entre o meio físico, seus objetos e os seres que nele habitam. No caso, aí, com mais intensidade, a questão do ser humano, que tem a força transformadora de transformar esse espaço geográfico, né, segundo a sua necessidade de sobrevivência. Se os objetos ou seres mudarem, o espaço também é alterado. Logo, o espaço é dinâmico e mutável. O espaço geográfico ele não é um espaço geográfico pré-definido e estabelecido. Ele é dinâmico e mutável. Homem e natureza na produção do espaço. O espaço é, então, um conjunto de relações entre os objetos e seres vivos em um meio em constante transformação. E o ser que mais o produz é o ser humano. Tá? Então está aí a definição de espaço como um conjunto de relações entre objetos e seres vivos em um meio em constante transformação. E o principal agente transformador desse espaço geográfico, nós, seres humanos. Por quê? Pela nossa capacidade de sermos racionais. Aí está definido assim: nosso poder de raciocínio permite-nos adequar a natureza para o nosso uso, diferentemente dos animais que são determinados pela mesma. Os outros seres irracionais, né, eles sobrevivem de acordo com aquilo que a natureza lhes oferece. Ou seja, né, o que a natureza dá, eles utilizam a natureza por sua mera sobrevivência como animais irracionais, né? Porque os animais irracionais agem por instinto. Trabalho, técnica e sociedades. Nós, seres humanos, temos uma capacidade transformadora e essa transformação é feita pelo trabalho, né? Esse trabalho envolve técnica. O ser humano realiza a transformação na natureza através do trabalho, no qual altera os elementos naturais para que atendam a algumas necessidades. Não basta apenas termos a capacidade natural para realizar o trabalho, é necessário que saibamos como realizar. A isso damos o nome de técnica. Técnica é o meio no qual aplicamos para realizar um trabalho. As técnicas tiveram de ser inventadas, elaboradas e aprimoradas, sendo repassadas de geração em geração. E justamente com essa característica que impõe ao ser humano a condição de ser social. Então somos seres sociais, né? A gente aprende graças ao conhecimento de outros seres humanos. E esse conhecimento, por sua vez, é passado de um ser humano para outro ou de geração para geração. Vamos ver aqui esse infográfico. É interessante. Idade da pedra, idade do bronze, idade do ferro, idade média, idade moderna, idade da informática. Está vendo como os mecanismos, as técnicas foram modificando? Né? Idade da pedra, pegava uma pedra, batia outra para poder lascar essa pedra. Idade do bronze, já utilizava ferramentas. Idade do ferro, ferramentas mais sofisticadas. Idade média, utilizava as ferramentas que eles criaram para a guerra. Né? Idade moderna, idade da informática, né? Que hoje se aplica na sociedade moderna, também mais moderna ainda, né? O meio técnico científico informacional. Vivemos numa era muito importante, que é a ascensão da globalização. Modo de produção, forças produtivas. A questão da geopolítica, ela estuda a questão da geografia econômica. Né? Nós, no Brasil, temos um sistema econômico chamado de capitalismo.
esse capitalismo é um sistema que rege a nossa economia. Né? O que tem lá no capitalismo? Lucro, propriedade privada, classes sociais, burguesia e proletariado, o que mais? O que mais? Também as forças produtivas. O que são essas forças produtivas? Como visto, o trabalho e a vida em sociedade estão intrinsecamente ligados. A técnica de produção e os objetos produzidos são passados de geração para geração, garantindo assim que ocorra uma evolução no trabalho, na técnica e na sociedade. Os conhecimentos adquiridos, técnica, e os objetos criados a partir do trabalho recebem o nome de força de trabalho. Então, aqueles conhecimentos passados de geração para geração, né, mais a técnica aplicada, se resulta em forças produtivas. O que é a força produtiva? É o trabalho mais as técnicas que eu uso para produzir alguma coisa. Relações de produção. As forças de produção objetivam a satisfação das necessidades basicamente, desculpa, tem um escrito errado aí, de uma sociedade. Entretanto, com o avanço social, a sociedade viu-se obrigada a faturar além do suficiente, produzindo um excedente constante obrigatório para a manutenção da mesma. Essas relações de produção. Vamos pensar aí na primeira Revolução Industrial no século XVIII na Inglaterra. Começaram a produzir muito. Quando se produz muito, se vende. Quando se vende, né, começou a ter um item chamado de lucro. Né? Lucro. Esse lucro, né, foi estabelecido pelo processo de produção excedente. Né? Para que esse excedente possa ser produzido, surgem as relações de produção, que são as normas sociais que regulam a forma de distribuição da produção. Tá? Essas relações de produção, então, são as normas sociais que regulam a forma e a distribuição da produção. As indústrias hoje, modernas, produzem para quê? Para vender. Tá? E para vender, o que as empresas têm que fazer? Produzir ou gerar produtos cada vez mais sofisticados. Né? Vocês aí que gostam muito de smartphones, aparelhos celulares, dá uma olhada depois, se você tiver um tempo, para você ver a especialidade, né, das técnicas aplicadas na força de produção. Que técnicas são essas? Mais sofisticadas. Né? Que eu, como consumidor, vou querer produtos cada vez mais sofisticados. Né? Desde que eu tenha condições econômicas de adquirir esses produtos, para mim é de excelência. Aí uma charge do Frank Ernest: vou me aposentar amanhã. Sabe o que eu vou fazer? Andar até o fim dessa linha de montagem e descobrir o que estou fazendo há 30 anos. Essa linha de montagem aí é uma aplicação lá da industrial. Essa linha de montagem foi implantada por Henry Ford, modelo de produção chamado Fordismo, né? A linha de produção. Hoje essas linhas de produção fazem parte das indústrias. Tá? Isso me faz lembrar lá daquela divisão social do trabalho. O que é a divisão social do trabalho? Dentro de uma empresa, cada um é responsável em fazer uma coisa. Não sei se vocês assistiram aquele filme de Charles Chaplin, Tempos Modernos, onde ele só fica apertando parafuso assim, né? Então ele sai da fábrica apertando parafuso, porque só sabe fazer aquilo. Tá? Então esse trabalhador aí na charge, ele está dizendo que vai aposentar, mas ele quer ir lá no final da linha de montagem para saber o que é que ele está produzindo. Afinal de contas, a função dele é só uma, né? Apertar o parafusinho. Ficou 30 anos fazendo isso e não sabe o que é o produto final que ele produziu. Tá bom? Isso é uma tendência aí do processo produtivo, que são as linhas de montagem. Através das linhas de montagem implantadas por Henry Ford, percebeu-se ou chegou à conclusão que dividindo as tarefas produzia muito mais. Interessante. Modo de produção. O modo de produção é o conjunto das forças produtivas com as relações de produção. Logo, se um dos fatores se altera ou necessita ser alterado, o modo de produção muda. Tá? Esse modo de produção é
usa para produzir, né? É definido como o conjunto de forças produtivas com as relações de produção. Logo, se um dos fatores se altera ou necessita ser alterado, o modo de produção muda. Por exemplo, na sociedade primitiva, o objetivo da produção era garantir a reprodução da sociedade. Para tal, cada indivíduo realizava suas tarefas, divisão social do trabalho, de acordo com suas aptidões, dando um caráter igualitário aos indivíduos. Já nas sociedades modernas, o objetivo é assegurar o bom andamento da economia. Para tal, houve a separação entre o trabalho braçal e intelectual, gerando um processo de dominação e, consequentemente, de desigualdade entre os indivíduos. Hoje, se você for pensar numa empresa, sociedade moderna, mundo globalizado, a globalização ela tem pontos positivos e negativos. Positivo, ela nos dá produtos cada vez mais sofisticados, ela nos dá acesso à informação assim, em tempo hábil, no caso a internet é um exemplo disso. Os próprios veículos de comunicação, como o jornal, por exemplo, as notícias são assim, né, bem rápidas. E ao mesmo tempo, ela gera pontos negativos. O desemprego é um deles, né? Essa divisão entre trabalho braçal e trabalho intelectual, por exemplo. Tem dois tipos de desemprego implantados no mundo globalizado, que é o emprego estrutural e conjuntural. O estrutural ele é estabelecido quando há a troca de trabalho humano por máquina, porque as empresas hoje estão utilizando muitas máquinas, né? A robotização da produção. Na linha de montagem de automóveis, são braços robóticos, né? É uma vantagem para as empresas, né, que trabalham 24 horas e não reclama, não fica doente, não precisa pagar férias, 13º, não fica grávida, etc. Esse é o desemprego estrutural, troca de trabalho humano por máquina. Tem também o conjuntural, quando há crise econômica dentro da empresa, né? Então, esse é o mundo globalizado. Isso gera diferença entre a separação do trabalho braçal e intelectual. Processo de dominação, é lógico, né? Quem tem mais intelectualidade, mais conhecimento, controla os outros, tá? Estabelece uma desigualdade entre os indivíduos. Então agora a gente vai partir para as atividades, mas antes eu vou chamar vocês para fazer uma discussão a respeito desse conteúdo que foi trabalhado com vocês hoje. Então até a próxima, um abraço.